Muito obrigada. Bom dia a todos e a todas. Sejam muito bem-vindos a mais um painel do 12º Congresso Todos Juntos contra o Câncer. Com grande alegria que eu começo esse painel, um tema muito importante. A gente tem mais uma mesa aqui organizada pelo TJCC. Eu sou Luana Lima, nesse momento estou aqui na coordenação do movimento Todos Juntos contra o Câncer, por isso é uma alegria cumprimentar a todos e todas que estão aqui. Também sou gerente de políticas públicas e advocacy da Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia e da Associação Brasileira de Talassemia. Sejam todos muito bem-vindos. Bem, a mesa organizada hoje pelo TJCC parte do nosso projeto Diálogos em Oncologia, com o objetivo de ampliar as discussões sobre temas de grande impacto para a saúde, referente à atenção oncológica e às políticas públicas de saúde. No final de 2024, o Supremo Tribunal Federal, o STF, consolidou, por meio das súmulas vinculantes números 60 e 61, entendimentos para a garantia do direito à saúde no Brasil. Entre os principais pontos está a obrigatoriedade do fornecimento de medicamentos já incorporados ao SUS, por meio da Conitec, reforçando que, uma vez reconhecida a eficácia e a necessidade clínica de determinado tratamento, os gestores públicos têm o dever legal de disponibilizá-lo à população. A legislação também prevê que, após a decisão da incorporação pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS, a Conitec, e a publicação do prazo no Diário Oficial, nós temos o prazo máximo para a disponibilização de 180 dias. Nós sabemos que tudo isso é um processo muito complexo, mas esse é um período estabelecido para que o sistema se organize para a aquisição, logística e a distribuição dos medicamentos em todas as regiões. Apesar desse, podemos dizer assim, avanço, persistem atrasos e desigualdades regionais no acesso aos tratamentos. Em diversas localidades, pacientes enfrentam dificuldades para receber medicamentos dentro do prazo, seja por questões orçamentárias, estruturais ou de gestão. Esse cenário reforça a necessidade de aprimorar a articulação entre União, Estados e municípios, garantindo que os direitos assegurados pelo STF se traduzam em realidade para todos os brasileiros, independente do estado ou da região onde vivem. Bem, nós sabemos que a decisão também tem outras implicações para o paciente. Hoje nós vamos ter um debate, uma discussão aqui a respeito dos medicamentos já incorporados pela Conitec. E, para discutir sobre essa decisão e operacionalização, eu tenho aqui o Dr. Leonardo Cardoso de Magalhães, defensor público federal, há 15 anos, foi membro do Conselho Superior da Defensoria Pública da União, é mestre e doutor em Direitos Humanos e atuou como defensor público interamericano na Corte Interamericana de Direitos Humanos. Seja muito bem-vindo. Dr. Diego Veras, também auxiliar do STF, juiz federal do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, atualmente acumulando as atribuições de juiz auxiliar no Supremo Tribunal Federal, também já atuou como juiz instrutor no STF, juiz de Direito do Tribunal de Justiça de Alagoas. Dr. Marcelo Dinardi, também, desembargador do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, integrante da primeira turma, doutor em Direito, professor e presidente do Conselho de Assuntos Gerais e Política da Conferência de Haia de Direito Internacional Privado. E temos aqui também Tiago Farina, advogado sanitarista, conselheiro de advocacy, ativista da área da saúde, e também compõe o nosso movimento, Todos Juntos contra o Câncer, está no nosso GT de Políticas Públicas. Sejam todos bem-vindos. Eu queria destacar aqui que um ator fundamental para essa discussão é o Ministério da Saúde. Nesse debate, ele foi formalmente convidado, nós fizemos a interação com algumas áreas, o convite, no entanto, por questões de agenda, nós não temos essa representação. Então, nós reconhecemos a relevância do Ministério da Saúde nesse debate, a importância do Ministério para nos trazer essa perspectiva da operacionalização, mas não temos essa representação, mas tenho certeza que aqui os nossos convidados, que estão atuando também com o Ministério da Saúde, vão trazer essa perspectiva. Então,
Para a gente iniciar essa discussão, eu queria pedir a palavra aqui do Dr. Diego Veras. Bem, doutor Diego, o STF ele consolidou as súmulas vinculantes, número 60 e 61, os temas 61234, com entendimentos que buscam uniformizar e dar maior segurança jurídica ao direito de acesso a medicamentos já incorporados ao SUS. A gente queria entender um pouco melhor sobre esse percurso, né, histórico para a decisão, mas, sobretudo, quais foram os principais elementos e preocupações que nortearam a construção desse acordo, na verdade, né, para a fixação das teses, um acordo onde a gente teve a participação de diversos atores, né, o Ministério da Saúde, Conselho Nacional de Saúde, né, dentre outros. E a gente queria entender, passados cerca de 12 meses desde a decisão, como o STF avalia não apenas o cumprimento formal, mas também a efetividade prática dessa decisão, especialmente diante do expressivo número de reclamações ao STF sobre saúde neste ano, 5 vezes maior que em todo ano passado. Né? O ministro Gilmar Mendes fez um pronunciamento e também se posicionou em uma decisão a respeito desse tema, né? Falando do descumprimento e pedindo aos órgãos responsáveis, né, pela execução também que possam cumprir essa decisão. Então, eu passo a palavra ao doutor Diego para poder trazer essas informações para a gente. Por favor, doutor Diego. Bom dia a todas e a todos. Bom dia, doutora Luana. É um prazer, uma honra estar aqui. Eu agradeço o convite, foi feito pelo ministro Gilmar. O ministro Gilmar não pôde estar presente, então vou tentar explicar para vocês como é que aconteceu esse acordo, esses 3 acordos envolvendo o tema 1234. Também saúdo o desembargador Marcelo, doutor Leonardo, doutor Tiago, é uma honra estar aqui. A intenção, então, aqui é explicar para vocês onde a gente está. Primeiro, o que é 1234. Então, doutora Luana, eu vou tentar seguir ao máximo o que foi pedido. Então, a doutora Luana falou que tem várias pessoas aqui que não são, talvez, da área jurídica. Então, vou tentar explicar para vocês um pouco melhor, sem esse nosso juridiquês que envolve a área jurídica. Tentar, né, gente? Porque não é algo muito fácil. Para quem está, muito obrigado, para quem está acostumado a falar para uma plateia jurídica, é um desafio gigantesco. Bom, então, a primeira coisa que eu gostaria de identificar é o seguinte: o que é o tema 1234, para que vocês compreendam? O tema 1234 se situa na repercussão geral do Supremo Tribunal Federal. O que significa isso? É um processo que o Supremo separa para julgar e dar uma eficácia mais expansiva às suas decisões. Então, a ideia aqui é vincular os órgãos do Poder Judiciário, por isso o nome repercussão geral. Então, a ideia do Supremo é essa, é pegar um processo e aí, a partir dele, estabelecer teses que passam a ser obrigatórias para o próprio Poder Judiciário. Então, a ideia da repercussão geral é isso, para vocês compreenderem. O que é 1234? É o número do tema de repercussão geral. Então, neste caso específico, nós estamos falando de um recurso extraordinário 13.66243, que teve essa numeração. Essa numeração é aleatória, então acabou ficando fácil de identificar 1234. E o que estava por trás do tema 1234? Primeiro, o que aparecia ali, a gente costuma comparar, a ponta do iceberg é o problema que a gente tinha. A gente estava olhando a questão de competência. O que acontecia? O desembargador, acho que deve conhecer bem essa discussão que existia. Os órgãos da Justiça ficavam mandando para um lado e para o outro. Então, ou estava na Justiça Federal, iria para a Justiça Estadual, ou estava na Estadual, iria para a Federal. E esse processo ficava com esse vai e vem em vários lugares do Brasil. Então, precisava se definir qual era o órgão da Justiça que deveria julgar esse processo. Então, começou tudo por aí. Porém, quando a gente sentou para conversar com os entes federativos que estavam envolvidos, eles disseram, espera aí, eu não vou definir competência se eu não disser se eu vou receber o dinheiro de quem aqui. Então, a primeira coisa foi o ressarcimento. Então, os entes precisavam responder um ao outro e saber quem pagaria esse valor. Outra coisa, quem é que materialmente prestaria esse serviço, prestaria essa atividade do medicamento. Então, muitas vezes, os estados e a União ficavam discutindo, essa é a sua responsabilidade. Aí eles diziam, não, não é minha, é sua. E ninguém conseguia definir bem o que era de cada um. Então, o cidadão não conseguia saber, vou pedir o medicamento para quem, efetivamente? Para a União? Para o estado? Para o município? Desembargador, a gente teve com a conselheira Daiane, que está à frente também desse projeto, lá no CNJ e no Rio Grande do Sul, no TJ do Rio Grande do Sul. Eles identificaram que cerca de 30% da judicialização no estado do Rio Grande do Sul, TJ, portanto,
equivalia a processos que a parte ajuizava para saber qual era o ente federativo que deveria ser responsável pelo fornecimento do medicamento. 30%, quase um terço da judicialização na Justiça Estadual do Rio Grande do Sul. Então, esse era o problema. O cidadão hoje, anteriormente, não sabia em face de qual órgão pedir. Então, às vezes, entrava contra os três, em face dos três órgãos, às vezes escolhia algum deles que não era o correto, e isso gerava esse vai e vem na justiça. Então, a gente começou a perceber que o que estava aparecendo no processo era aquela ponta do iceberg que está aparecendo para vocês. E toda a parte que está embaixo estava escondida, mas era um debate que estava sendo muito importante. Então, o problema que inicialmente era competência, passou a ser a resolver este problema entre os entes. Não faz sentido, em pleno século XXI, a gente não saber em face de quem deve responder aquele medicamento. Então, o cidadão não saber isso é inaceitável em pleno século XXI. Então, isso passou a ser o foco dos debates das reuniões. Então, foram 8 meses de reuniões, 23 audiências públicas. Nós tínhamos lá a Defensoria Pública da União, estava lá representado a DPU, a Defensoria Pública dos Estados, os Ministérios Públicos Federal e estaduais, os Procuradores Gerais de Justiça, convidamos todas as associações, a AMB, o Conselho Federal de Medicina, a CNS representando os pacientes, estava lá, a doutora Priscila estava lá representando, teve voz ativa, falou várias vezes, teve participação efetiva, inclusive, em várias sugestões que foram dadas. Faça esse registro público, a doutora Priscila. Mas, quais foram os diagnósticos que nós tínhamos? Primeiramente, tudo começa com o médico. Então, a ausência de responsabilidade do médico no tocante ao acompanhamento desse paciente. Muitas vezes o médico recebia o paciente, anamnese, conversava, prescrevia e nunca mais acompanhava esse paciente. Então, a gente não ficava sabendo se esse fármaco estava sendo eficaz ou não. Então, esse é o primeiro ponto que foi bastante debatido na comissão. Outra coisa, recebemos muitas críticas, desembargador, que a decisão judicial do Poder Judiciário era muito abstrata, Constituição, artigo 96 da Constituição, Lei 8080, e não se atinha ao caso concreto. E aí a gente teve que fazer uma contra-resposta para os entes federativos. Ok, mas então você tem que corrigir o ato administrativo, porque muitas vezes sequer há ato administrativo. Então, outro ponto foi esse. A esfera administrativa não havia uma padronização. Vejam, eles passaram 3 reuniões, praticamente um mês, que a gente fazia cerca de semanal ou quinzenalmente as reuniões, quase 3 reuniões para definir o que eles chamariam como medicamentos, incorporados ou não incorporados. Se seriam medicamentos padronizados, não padronizados, disponibilizados ou não disponibilizados. O próprio SUS, os integrantes do SUS, tinham dificuldade de compreender como chamar esses medicamentos. Então, precisamos padronizar isso também. A ausência de acompanhamento do paciente, seja pelo médico, seja pelo SUS, e a ausência de dados quanto à quantidade de valores, a quantidade de medicamentos e também de valores. O ministro pediu para a gente perguntar quanto os entes federativos gastam com medicamento por força de decisão judicial. Resposta: não sabemos. O Ministério da Saúde faz uma planilha no Excel, manualmente, com o nome do paciente, e coloca lá valor, nome do paciente, nome do medicamento, uma planilha do Excel, e os estados não têm esse dado. Então, em 8 meses de reuniões, faltando o último mês, eles trouxeram dados parciais de 17 unidades da federação e ainda dados, repito, parciais, ou seja, não foi o total do valor. Então, nós, em pleno século XXI, nós não sabemos quanto o estado gasta com o medicamento por força de decisão judicial. Então, isso foi algo que chamou muita atenção do ministro, que aí disse, nós precisamos, então, reorganizar tudo isso. Então, como é que nós vamos reorganizar isso? Temos que pensar um pouco como pensar em soluções. Então, primeira coisa, vamos mudar o enfrentamento. Deixa de ser um enfrentamento focalizado, atomizado, apenas naquele caso concreto, e precisamos olhar a política pública como um todo, desde o momento que o paciente é atendido pelo médico, até o momento lá no final do processo judicial, quando o bem da vida é entregue, o medicamento é entregue, e aquele medicamento torna-se eficaz. Então, precisamos ter uma nova governança colaborativa. E por que a governança colaborativa? Porque todos os entes precisam estar juntos. É um problema muito complexo, que envolve toda a questão da judicialização, e não dá para se pensar de forma estanque. Então, essa é uma abordagem inovadora que o Supremo acabou adotando, virou súmula vinculante, como a doutora Luana comentou, e, portanto, hoje nós temos uma nova forma de enfrentamento. Então, o que significa isso, a grosso modo? Nós temos algum problema que se encontre num processo, não é necessário mais aguardar uma nova repercussão geral ou um outro processo para definir aquilo.
Pode-se voltar neste tema 1, 2, 3, 4 e pedir que o Supremo revisite algumas questões que precisam ser feitas. Esse é o primeiro processo do Supremo que vai ter essa abordagem de que problemas complexos não se resolvem apenas com uma solução. São soluções que precisam ser o tempo todo avaliadas e, se for necessária alguma correção, o próprio processo servirá para isso. Outra coisa que se foi muito discutido, nós precisamos então, já que não temos dados, precisamos ter a centralidade desses dados em algum lugar. Nós precisamos criar uma plataforma que isso seja possível, de ter um diagnóstico preciso de quantos medicamentos existem pedidos no país, quais foram os encaminhamentos que são dados, até para formular a política pública, porque hoje a ausência de dados acaba gerando toda essa balbúrdia que nós temos conhecimento. Outra coisa que foi debatido, nós precisamos padronizar os pedidos médicos. Não é mais possível ter aqueles pedidos lacônicos, o desembargador, inclusive, falava isso agora há pouco ali na antessala. Às vezes o médico prescrevia dizendo medicamento tal para o paciente é necessário. Tá, mas qual é a justificativa? Qual foi a itinerário terapêutico que esse paciente passou? O porquê está sendo requerido isso? Não tem informação, muitas vezes, isso. Agora, nós vamos ter que ter essa padronização e também um muito importante, vinculação ética à prescrição médica. O CFM foi um parceiro em relação a isso e aceitou que, se a cada estado ou município identificar que aquele médico está fugindo da política pública e não justificando o porquê, ele pode sofrer um controle ético, um processo administrativo junto ao Conselho Regional de Medicina para identificar o motivo do desvio dessa prescrição. E a outra coisa, mudança do eixo decisório administrativo e judicial com fluxos operacionais, a depender do tipo de medicamento incorporado ou não incorporado. Então, eu parei um pouco mais aqui para vocês compreenderem o que é que estava por trás de tudo que foi debatido no tema 1, 2, 3, 4. E eu vou acelerar, porque eu sei que o tempo está passando. Então, a primeira coisa que nós definimos, conceitos. Está lá no tema, esse foi o primeiro processo do Supremo que foi publicado com anexos, e esses anexos, esse aí especificamente está no voto, e aí nós padronizamos conceitos. A partir de hoje é medicamento incorporado ou medicamento não incorporado. Não existe outra nomenclatura, não existe outra possibilidade. Eles pactuaram isso aí, os entes federativos e todo mundo. Isso é um acordo que hoje virou súmula vinculante. E abro um parênteses, o que significa súmula vinculante para que todos entendam? Súmula vinculante quer dizer que um determinado posicionamento do Supremo, ele passa a ser obrigatório, agora não mais tão somente para o Poder Judiciário, mas também para toda a administração pública, de todas as esferas de governo. Leia-se União, Estados, municípios e também a administração indireta. Então, os CRMs, os Conselhos Regionais de Farmácia, Conselho Regional de Odontologia, todos eles também estão vinculados à súmula vinculante. CEMED, todos os órgãos públicos, todos, sem nenhuma exceção. Então, isso serve para que tudo que for decidido nesse tema, ele seja de força vinculante e obrigatória para todos os órgãos públicos. Conitec também, inclusive, todos eles. Então, se definiu os conceitos, está aí, vou passar um pouco mais rápido, porque a doutora Luana pediu para a gente deixar também um momento para perguntas, né, doutora? Então, foram construídos os fluxos, então, vocês vão ver lá no anexo do voto, aquele QR Code que eu coloquei. Se o medicamento é incorporado, foi dividido por grupo 1A, grupo 1B, 2, 3, do CESAF, depois CEAF e depois CEBAF. Competência, fluxo administrativo, tudo foi pactuado. A partir de hoje, nós temos uma padronização para todos os tipos de medicamentos que existem no âmbito público do SUS. Aí foi uma foto para vocês entenderem o que teve em debate, todos estavam ali à mesa, as reuniões duravam às vezes o dia inteiro, a gente começava às 9 da manhã e terminava às 9 da noite, parando apenas para almoço. Então, foi uma construção que nós ouvimos a necessidade dos pacientes, da própria administração, dos médicos, do Poder Judiciário e demais atores processuais. Precisamos, então, construir uma cogestão. Então, estabelecemos os problemas, quais eram as possibilidades de enfrentamento e agora nós precisamos identificar qual seria as formas de solução desses problemas. Então, a primeira coisa foi a plataforma. Precisamos ter uma plataforma que centralize e que nos dê uma segurança de quantos são os medicamentos, qual é o valor que está sendo pago por eles, porque nós identificamos que em muitos processos havia uma discrepância de valores. Às vezes a União pagava, numa ata de registro de preço, um valor e judicialmente pagava 5 vezes mais esse mesmo medicamento. Então, ao invés de estar custeando 5 pacientes com aquele mesmo medicamento, estava com um processo judicial pagando equivalente a 5 vezes para apenas uma pessoa.
Então, nós também dissemos que isso não poderia acontecer, foi determinado, então, agora já passa as inovações, está aí o QR Code também do inteiro teor do voto, para que vocês possam acompanhar. Então, vou passar, porque essa questão aqui é um pouco mais técnica, eu vou tentar resumir. Então, hoje o Judiciário passa a analisar o caso concreto. Controle de legalidade é isso, ele identifica aquele caso concreto, qual foi o problema que se identificou, qual foi a resposta administrativa, e o Judiciário passa a atuar em cima daquele problema identificado. Ele não mais redesenha a política pública, não pode mais dizer que tem que ser feito isso ou aquilo, se aquilo não tivesse sido debatido no processo. Então, é um foco muito mais específico para o caso concreto, mas sem olhar a política pública no sentido de redesenhá-la globalmente em um único processo. Mas vamos ter, sim, uma visão na plataforma de tudo que acontece nacionalmente. Então, por exemplo, chegar agora um pedido específico de um medicamento, o juiz vai poder, na plataforma, levantar quais são os pedidos no Brasil inteiro, quais são os médicos que estão prescrevendo, qual é a CID que está sendo mais recorrente, e aí identificar se há possibilidade de incorporação. Por exemplo, o doutor Leonardo está aqui, deve falar algo sobre isso, doutor Leonardo, então não vou fazer spoiler, certo? Mas estabelecemos novidades em relação à DPU e o Ministério Público Federal para coletivizar essas questões, para que a Conitec possa reanalisar os pedidos de incorporação. O doutor Leonardo deve falar sobre isso. Outra questão específica do preço. Então, a partir de agora, nós temos a obrigação de seguir o PMVG, que é o preço máximo de venda ao governo. O que é que significa isso? Se é uma decisão judicial, o governo está sendo obrigado a pagar aquele medicamento, portanto, tem que se identificar e uma identidade de como se aquele ente federativo estivesse comprando aquele medicamento na esfera administrativa. Então, existe uma limitação por força de lei desde 2001, só que isso muitas vezes não é cumprido. Então, hoje passa a ser obrigatório o preço máximo de venda ao governo. E esse ponto é muito importante para as senhoras e os senhores que são pacientes. Em qualquer situação, se começar a discutir no processo, mas esse medicamento, a União deveria repassar um dinheiro para o Estado e o Estado é que deveria fornecer o medicamento. Isso no processo não interessa. O que interessa é fornecer o bem da vida, é fornecer o medicamento para o paciente. Então, discussão sobre preço de medicamento, discussão sobre distribuidor, se é União, se é Estado ou município, passa a ser desinfluente no processo. A gente fixou objetivamente quem deve fornecer aquele medicamento, fornece e depois vai discutir o preço, o ressarcimento na esfera administrativa. Não repercute mais no processo. Então, a ideia é facilitar a vida do cidadão e não ficar preso em questões burocráticas e jurídicas. E a outra coisa aqui também é que existiam muitas fraudes. Então, se dizia que, às vezes, alguns pacientes recebiam o valor do medicamento e, ao invés de comprar o medicamento, gastavam com outra coisa, reforma de casa, comprar carro, fazer coisa desse sentido. Então, para evitar esse problema, proibição de receber o dinheiro. Hoje, só recebe o medicamento, seja pela rede pública, através diretamente de estados, municípios, ou então o próprio fornecedor pode entregar esse medicamento sem possibilidade de receber mais em dinheiro, para não ter nenhum tipo de fraude. O preço e custeio, eu já falei sobre isso, então o que a gente fez? O PMVG é o máximo, mas pode ser que em compra pública o ente federativo compra por um preço menor. Então, não faz sentido a gente colocar o PMVG se ele compra por um preço menor. Então, a gente disse, vai ser 3 possibilidades. Primeira, a compra pública, se tiver um valor menor. Segunda, processo de incorporação na Conitec, muitas vezes as indústrias farmacêuticas colocam um preço menor para que seja incorporado, então isso vai vincular também as indústrias a partir de agora. Ou, uma última hipótese, não existindo nenhum dos dois, aí sim o PMVG. Sempre o que for de menor valor, certo? Para a economia do erário. E aí, mais uma vez, isso não atrapalha o recebimento do medicamento. Essas questões de discussão de preço ficam laterais. Entrega o medicamento e discute preço depois. Essa foi a tônica e a lógica que foi debatida. Possibilidade de redirecionamento, então, se evidentemente haver necessidade de trazer municípios e estados para o polo passivo, o juiz pode fazer isso, no caso, se for a responsabilidade da União, e o Estado e o município não pagam honorários advocatícios. Então, ele não vai ter custo processual para isso, ele só paga e depois a União tem que reembolsá-lo via fundo a fundo. É mais ou menos isso que está aí, o percentual 6535 para medicamentos que não são oncológicos, se foi de 7 a 210 salários mínimos, a União reembolsa os estados e municípios, e 80% dos oncológicos anteriores a 10 de junho de 2024. Então, acho que seria esse o ponto que a doutora perguntou. Está para sair agora o marco em relação aos oncológicos posteriores a junho de 2024, e que eu soube vai haver uma reformulação também para os pacientes em relação a isso, mas eu não sei detalhes, doutora. É o que a gente está aguardando, né? Definição, a gente está aguardando a portaria da assistência farmacêutica, a gente teve aqui
algumas falas, né, considerando outubro, para que a gente tivesse essa regulamentação, mas a gente já está esperando há mais de um ano por isso, né? Mas eu sei que está sendo feito um trabalho inteiro e que também o STF aguarda com muita expectativa, de fato, essa operacionalização, né? Sim, sim. E eu deixei os 2 QR Codes, esses aí são os 2 acordos que aconteceram na CIT. Então, para vocês compreenderem, foram 3 acordos no tema 1234. Um dentro do STF, que nós estávamos conduzindo, e 2 realizados na CIT, Comissão Intergestor Tripartite. Então, esses 2 aí, um é para medicamentos normais e outro é para medicamento oncológico. Tá? Deixa os 2 QR Codes e vocês já vão baixar diretamente aos 2 acordos. Já falei do cumprimento efetivo, e aí vão perguntar, tá, mas os temas 6, 1, 2, 3, 4 acabaram introduzindo situações muito taxativas, e aí tem a questão do rol, que tem essa discussão também que se envolve agora na saúde suplementar. Então, o que se pode fazer em relação a isso? De fato, existiam 3 posições no Supremo Tribunal Federal, os ministros que entendiam que não deveria conceder, sobre nenhuma circunstância, medicamento que não tivesse na política pública do SUS. Então, essa era a posição de alguns ministros. Outros entendiam que deveria deixar tudo como estava antes. E o terceiro que prevaleceu foi, cumprindo o acordo, já que todos estavam lá debatendo e chegaram a esse consenso, seria atuar no caminho do meio. Então, dizer que, em regra, é o que está na política pública, até porque nós temos uma assimetria ainda digamos assim, de fornecimento desse mesmo de medicamentos, porque o que se identificou na comissão foi o seguinte: no âmbito do Norte e Nordeste, é o que a doutora comentou, a maioria dos problemas são os medicamentos que já estão na política pública e o Estado não consegue, o Estado, digo lato sensu, União, Estados e municípios não conseguem entregar. Então, esse foi um problema da excessiva judicialização, principalmente Norte e Nordeste. Já no sul do país, Centro-Oeste e Sudeste, ali está mais ou menos muito parecido, segundo dados do CNJ. Então, temos quase, mais ou menos, 60 a 40, salvo melhor juízo, 60 de incorporados e 40 de não incorporados. Já no Norte e Nordeste, a realidade é um pouco diferente, é 80 a 90%. Então, é aquilo que ainda falta na política pública, é aquilo que está previsto já para o SUS fornecer e o SUS não fornece. Então, aqui a gente está falando desses medicamentos não incorporados. Como, então, deferir? Então, estabeleceram, então, situações que seriam um pouco mais restritivas para que o judiciário possa fazer isso. Então, primeiro, não é possível adentrar no mérito administrativo, então tem que saber o motivo pelo qual não foi incorporado. Por que a Conitec não incorporou aquele medicamento? Foi o preço? Foi o custo de efetividade? Foi porque não teve evidência científica? Então, o judiciário passa a analisar o motivo do não indeferimento, da não incorporação da Conitec. Bom, esse aqui é uma questão mais jurídica, eu vou pular, porque o tempo já está estourado, mas aí qual é a exceção? Como se aplica, então, a exceção? Primeiro, não basta a alegação da simples necessidade do medicamento. Então, não basta mais ter só aquele parecer do médico assistente dizendo que não é necessário o medicamento. Não. Precisa agora ouvir o NATJUS, o judiciário, obrigatoriamente, que é um órgão de assessoramento ao Poder Judiciário. Precisa comprovar que não tem substituto terapêutico no SUS, o que seja eficaz, evidentemente, ou que não tenha problema de segurança para aquele paciente. Aí também tem que analisar o caso do Replagal, por exemplo. O Replagal, ele foi para a doença de Fabry, ele foi negado 2 vezes no SUS e incorporado na 3ª análise pela Conitec. Então, tem que ver em que momento está esse medicamento. Então, às vezes, ele ingressa na esfera administrativa, está não incorporado, mas quando ele passa para a esfera judicial, ele passa a ser um medicamento incorporado. Então, a gente está dizendo que tem que analisar a posição do medicamento no momento da análise judicial em cada caso, para que a gente não tenha uma divergência em relação a isso. Surgimento de novas evidências científicas de alto nível, que demonstram acurácia, eficácia e segurança, e está aqui o exemplo da reclamação 75188, que vocês podem baixar, e aí o ministro, nesse caso, usou Gesma, aquele medicamento que para o SUS está incorporado AMI tipo 1, o ministro deferiu AMI tipo 2, e aí mostrou como cumprir a exceção do tema 1234, seguindo todos os passos que foram estabelecidos nos próprios acordos. Deixa o QR Code para que vocês possam ler depois. Então, aí é só trazendo uma ideia, então, já sabem sobre isso, né? O que é modulação de efeitos? Vale quando a tese? Vale para todos os processos que estão em curso, no Poder Judiciário, antes e depois das teses, menos para a questão da competência, para não ficar aquele processo indo e voltando, o Supremo disse não vai mandar para nenhum outro lugar. Fica onde está e depois se resolve na esfera administrativa. Então, em relação à modulação de efeitos, só aconteceu para a competência. Todos os outros pontos ainda se aplicam os temas 1.6, 1.2, 3, 4. Isso foi reafirmado há 2 semanas nos embargos de declaração no tema 6 também, de relatoria do ministro Barroso.
E finalizo, são os 2 últimos slides, doutora, prometo. Foram realizados, então, esses 3 acordos, ocasionaram a súmula vinculante 60, é uma nova forma de enfrentamento disso, da judicialização da saúde. Nós vamos ter agora uma constante análise e acompanhamento, então, o marco de 1 ano, ele serve para se fazer já um balanço sobre o que foi possível avançar, o que falta ainda, que é muito, principalmente a plataforma, que eu vou falar agora sobre isso, rapidamente. Então, a plataforma, como estamos? Ela terá um BI de dados, um perfil de acesso diferentes, médico, paciente, usuários, os gestores do SUS, advogados, defensores públicos, membros do Ministério Público, do Poder Judiciário, observância da Lei Geral de Proteção de Dados, visão conglobante da política pública nacionalmente. Então, agora você vai ter um levantamento preciso de quantos medicamentos estão pedindo para aquela CID, para aquela doença, no Brasil inteiro. E a decisão judicial vai ser muito mais próxima da realidade e tanto da questão do paciente, da política pública, quanto também o cenário nacional de precificação, para que a gente evite que os judiciários estejam sendo utilizados pelas indústrias farmacêuticas em alguns aspectos, né, sobre alguns ângulos, para que fomente a judicialização e acresça o preço do medicamento. Então, a gente também vai ter tudo isso na plataforma para que todos sejam possíveis de analisar. Doutora Luana, eu creio que seria isso e queria ter respondido às suas dúvidas. Eu acho que, doutor Diego, muito obrigada. Acho que o doutor Diego trouxe aspectos muito importantes da decisão, até informações muito relevantes para que a gente possa compreender, né? Acho que falando também sobre a questão da compreensão que se tem de que hoje também ali o Ministério, né, não tem ainda essa informação, né, com que realmente a gente tem de gastos com os medicamentos oncológicos, enfim, aspectos relevantes da operacionalização, mas acho que a gente tem muito ainda para compreender, né, apesar da gente ter 1 ano, né, e até como vai se dar esse monitoramento, né, dessa implementação, porque, na verdade, nós tivemos um acordo no âmbito dessa decisão, né, e eu já deixo aqui, por favor, o pedido que a gente possa, para além desse painel aqui, o TJCC, a gente continuar essa discussão, acho que em outros espaços e fóruns, porque isso é muito importante para a sociedade como um todo, para os pacientes, né, para os operadores do direito, enfim, para que a gente possa ter maiores entendimentos sobre essa questão. Mas eu queria passar agora já para o doutor Marcelo. Doutor Marcelo, a gente conversava aqui antes de começar o painel sobre alguns pontos históricos importantes para a compreensão da decisão. A gente falava desde os problemas aqui com os hiatos de fornecimento, a operacionalização disso, a cooperação entre os entes federativos, mas também uma questão importante, que é o processo da Conitec, as exceções também com relação à decisão, a compreensão do cuidado médico, a escuta desse profissional também quando ele, né, pede aquele medicamento, né, como que isso se dá de fato, né? Então, tem várias questões importantes. Eu queria que, por favor, o doutor trouxesse, né, como o TRF vê, mas também sei que você tem uma posição importante também sobre a decisão e sobre a questão da judicialização. Por favor, fale para nós sobre a decisão. Doutora Luana, meus colegas de painel, agradeço a oportunidade, em nome do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, a quem represento nesse momento, de participar no 12º Congresso Todos Juntos contra o Câncer, desse painel muito sensível, que traz, para além de toda a peculiaridade, dificuldade do tratamento oncológico, especificamente, também as intercorrências da necessidade de buscar recursos para além do ambiente típico do atendimento médico, que acaba nos envolvendo, nós, os juristas. E esse é o grande ponto que faz com que esses dois ambientes se interajam sem um conhecer o ambiente do outro, sem um dominar a linguagem, dominar as dificuldades, os conceitos a serem aplicados. A Justiça Federal da 4ª Região, que envolve Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, ela se engajou no problema, principalmente da dispensação de medicamentos, mas não só a dispensação de medicamentos, também o provimento efetivo de tratamentos, e a questão oncológica ela é especialmente importante nesse aspecto. O problema dos medicamentos não resolve todo o contexto do tratamento oncológico.
desde meados para fins da década de 1990 do século passado. Tá? Eu me lembro muito intensamente de uma reunião de juízes federais em Porto Alegre, onde é a minha sede, sempre foi a minha sede, com o secretário de Saúde do Estado do Rio Grande do Sul. Era um auditório pequenininho, bem apertado, e o secretário chegou desesperado, muito emocionado. Chegou a chorar num certo momento. O orçamento dele, que era um momento de crise, tantas crises do Estado do Rio Grande do Sul, mas era um momento de mais uma das crises, o orçamento muito apertado, e estava sendo seriamente afetado já lá em 1997, 1998, pelas decisões judiciais, intervindo, então, especificamente. A questão central nesses casos é o fornecimento de medicamentos por uma tensão fundamental que é baseada no preceito constitucional, e aqui os juristas vão me acompanhar, artigo 196 da Constituição, a saúde como um direito de todos e dever do Estado. Esse é o preceito que inicia essa questão do ponto de vista judicial. Mas, do outro lado, nós temos, opondo essa ideia, a realidade dos recursos finitos e a necessidade de gestão eficiente das políticas de saúde e preservação da isonomia entre os cidadãos beneficiados. O doutor Diego mencionou aqui o dispêndio de aplicação de medicamentos para uma pessoa num valor que poderia ser aplicado o mesmo tratamento para 5 pessoas. Né? Aí está a questão da isonomia. Então, o dilema passou por uma fase inicial intensa, desorganizada, resposta judicial, muitos casos pontuais, e esse me parece que foi a principal questão. Eu dizia até jocosamente, talvez, a medicina e a justiça, ou a ação judicial, são atividades artesanais, elas são pensadas para atender pessoas individualmente. Transpor este problema que nós estamos tentando enfrentar, da política de atendimento à saúde, para usar esses instrumentos de ação individual para uma ação que é essencialmente coletiva, é a grande questão, e foi assim que foi abordada a questão. Usamos instrumentos de intervenção individual para alcançar um problema que essencialmente é de política de Estado, fornecimento de medicamentos, atenção à saúde, que tem que ser tratado do ponto de vista coletivo. E ficou muito claro na apresentação do Dr. Diego, é exatamente isso que nós precisamos fazer. Se há falta de medicamentos, ou falta de atendimento dos tratamentos mínimos no Estado da Federação, e foram nomeados alguns aqui, e é muito lamentável que isso aconteça, a ação correta é prover esses recursos, modificar a política de atendimento à saúde para que haja satisfação nisso. E não usar instrumentos individuais, porque eles são extremamente ineficientes. E significará gastar mais recursos ainda sem atender ao mínimo necessário, ao mínimo estabelecido. Eu tenho muita tranquilidade de dizer isso, porque no âmbito do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, eu votei especificamente nesse sentido, recusando o atendimento individual através de decisões judiciais, mas fui vencido e me adaptei, então, a partir do debate, e assim seguimos. Mas, de qualquer forma, intervindo individualmente. O novo paradigma é esse, é a ideia das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal. É claro que tem um juridiquês envolvido aqui, mas, essencialmente, harmoniza e pacifica uma série de pequenas questões jurídicas, incluindo essas que eu apresentei para vocês, essa tensão principiológica, elimina a discussão e faz com que os casos específicos sejam tratados como casos específicos, ou seja, problemas bem específicos. Qual é o problema que está afetando aquele paciente? É a falta do medicamento básico? Bom, aí nós temos realmente que enfrentar a questão de uma determinada forma. Agora, nós temos uma outra situação, que é o paciente precisa de um medicamento que não está incorporado. Como resolver esse problema? É possível resolver esse problema por uma decisão judicial, e temos que considerar também que as decisões judiciais, às vezes, são de recusa.
Existem, sim, decisões judiciais de recusa desses casos. Então, esse é um contexto bastante importante e, por amor à preservação do nosso tempo, vamos pular lá para diante da minha proposta. O que um juiz pediria de uma plataforma harmonizada, né? Então, pedidos diretos aqui para o doutor Diego. O que queremos, né? O que desejamos, né? O primeiro ponto parece que já é principiologicamente estabelecido: padronização e acessibilidade, centralização de demandas administrativas e judiciais em um portal de fácil acesso ao cidadão, com um ponto importante: há que ser eficaz, ou seja, no contexto da assistência à saúde em Porto Alegre, que eu tive a experiência específica de trabalhar, acabou se criando um conselho informal que envolvia representantes da Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, da Justiça Federal, dos órgãos de assistência à saúde do município, do Estado, da União, representações assim, e se encontrava meios de realizar as decisões judiciais. Num certo momento, se identificou que o Estado do Rio Grande do Sul mantinha uma conta no Banco do Estado do Rio Grande do Sul, o Estado do Rio Grande do Sul ainda tem um banco, mantinha uma certa conta em que recebia recursos de arrecadação, e essa conta é uma espécie de conta de transição antes do recolhimento efetivo para o Estado do Rio Grande do Sul, e todos os juízes do Estado começaram a direcionar a apreensão, o sequestro do dinheiro, palavrório jurídico, né, o sequestro do dinheiro, ou seja, o recolhimento do dinheiro para pagar pelos medicamentos nessa circunstância. E aí, cadê o orçamento, né? Cadê o controle público? Saber o quanto efetivamente está sendo gasto e o que está sendo gasto numa condição dessas, zero controle, sem informação, nada disso, e o dinheiro faltando lá na execução orçamentária. Então, esse é um problema de como fazer, e esse é o meu segundo tópico, na gestão de recursos e presteza, como realizar uma decisão que normalmente é de urgência. Se nós estamos falando de atenção à saúde, não é porque a pessoa imaginou que daqui a 25 anos ela vai padecer de uma doença qualquer. Não, ela está padecendo naquele momento, muitas vezes com dor, muitas vezes com risco de vida. É preciso que haja uma capacidade de resolução pronta desses casos, e esse me parece ser talvez o maior desafio da plataforma, é viabilizar esse tipo de coisa. O problema burocrático, né, ainda que a gente diga não podemos ser burocráticos, mas temos que ser burocráticos, estamos tratando de uma política de atenção à saúde, questões administrativas, responsabilidades de quem pratica essa atividade, é uma atividade dificílima. Então, a documentação e o acompanhamento de longo prazo, nós tivemos vários casos, eu visitei pessoalmente a farmácia central de distribuição de medicamentos especiais, tem um outro nome bonito, eu não vou saber dizer exatamente, do Estado do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, e eles tinham vários casos em que a única informação que eles tinham é que o paciente chegava lá, ou o representante chegava lá, uma vez por mês e retirava medicamentos. Nada mais. Se aquele era o tratamento que tinha que continuar, se estava sendo eficiente, nada além disso. O que também se reproduzia nos casos em que se mandava pagar diretamente ao paciente a falta de acompanhamento, e acho que a plataforma tem esse grande valor para o provimento da solução. Enfim, essas são as ideias propostas, os pedidos, e, finalmente, estamos retornando ao tratamento da questão de uma forma mais coletiva. Nós estamos deixando para o tratamento artesanal, o tratamento individualizado, as efetivas questões que são os fatos, saber se o paciente precisa, do que ele precisa, por que a administração não proveu aquele tratamento, e com um instrumento de interferência coletiva, ou seja, o provimento de dados e a apresentação de necessidades para que a política de atenção à saúde seja alterada. Vejo com muito bons olhos esta reviravolta, esta renovação, essa inovação, inclusive no tratamento judicial da questão no âmbito do Supremo Tribunal Federal, que
para além da nossa área de conforto, né, de sentar no nosso gabinete, ficar olhando os livros e facilmente lançando palavras bonitas ao vento. Agora estamos tentando resolver. Obrigado pela oportunidade. Doutor Marcelo, muito obrigada. Eu vou rapidamente aqui já passar para o doutor Leonardo. Doutor Leonardo, acho que a gente tem uma questão, né? A gente estava conversando antes, a gente já tem 1 ano da decisão, questões muito importantes, né? Quando a gente está falando realmente do acesso, de chegar ao paciente. Com a decisão, a DPU tem maiores atribuições, a gente teve uma definição de competências. Nós temos uma questão de atendimento dos assistidos no país, então, de um trabalho de interiorização, ampliação do trabalho. Inclusive, o TJCC já teve reuniões, logo que saiu a decisão, a gente fez essa discussão com a DPU, né, como que se daria agora com o maior número de assistidos, né, vocês com uma ampliação das atribuições. Eu queria que, por favor, você pudesse falar sobre como tem sido o trabalho da DPU. Nós temos também pontos específicos, que é com relação ao acesso ao paciente que tem doenças raras, por exemplo, essas demandas importantes que caem aí nas exceções, e como que tem sido realmente para o assistido, né? Nós temos casos, a gente tem diversas perguntas aqui falando sobre o valor da APAC, como ficam os casos de medicamentos incorporados, mas que o valor da APAC não cobre o medicamento, pacientes oncohematológicos também, que estão falando aqui também sobre a situação, por exemplo, no Ceará, já temos medicamentos, a judicialização de medicamentos que já estão incorporados pela Conitec, mas que realmente não chegam para o paciente em tempo hábil, né? A gente está falando de pacientes que precisam do tratamento numa janela específica. Então, como tem sido esse trabalho da DPU com relação aos assistidos? Bom dia, para eu poder passar. Sim. E agradeço essa representação importante, doutor Leonardo. Bom, inicialmente, bom dia a todas e a todos. Parabenizar aqui pelo fórum, painel muito importante. Parabenizar a doutora Luana, nossa moderadora. Cumprimentar nosso desembargador, doutor Marcelo, doutor Diego, nosso juiz auxiliar, que muito lidia ali, que está conciliando na comissão especial do tema 234, então tem acompanhado muito. O doutor Tiago também, que tem uma atuação também na área da saúde forte. Esse tema, muito antes de eu ser o defensor-geral da União, lá em 2010, ainda era o ministro César Peluso, foi criado o Fórum Nacional do Judiciário para a Saúde, FONAJUS. Mas lá em 2009, eu era lotado em Minas Gerais, hoje eu sou lotado em Brasília, no Distrito Federal, e nós reunimos, a gente tinha uma aproximação muito importante com os órgãos de justiça no Estado de Minas Gerais. Então, a Justiça Federal, a Justiça Estadual, o Ministério Público Federal em Minas Gerais, o Ministério Público do Estado, a Defensoria Pública do Estado. E uma das nossas grandes dificuldades, lá ainda em 2008, 2009, era o atendimento da população. Então, o artigo 196, ele é muito amplo, né, em sentido de definir que é direito, a saúde é direito de todos, né, brasileiros e brasileiras, e saúde integral e gratuita, e como a gente vai implementar isso. E havia, né, a grande discussão, e aí era uma demanda muito importante, como foi muito bem falado aí pelo doutor Diego, a judicialização, ora judicializava no âmbito federal, com a Defensoria da União, ora no âmbito estadual, com as defensorias estaduais, demandas, muitas vezes, que estavam dentro da relação de medicamentos nacional, que eram demandas que deveriam, medicamentos, insumos que deveriam ser dispensados pelos municípios, pelos estados, e eram demandados. Então, havia uma certa dificuldade inicial em definir. Então, quem chega primeiro, se chega primeiro à Defensoria da União, propõe a ação na Defensoria da União. Se chegou primeiro na Defensoria do Estado, propõe a ação na Defensoria do Estado. Então, esse era um primeiro ponto que a gente conviveu naquele início. E o início também da importância que, ao longo dos anos, a judicialização da saúde, ela tornou mais complexa. Ela exigiu de nós, e tem exigido de nós, mais conhecimento técnico, para além da área jurídica. Nós estamos falando de conhecimento de inovações científicas, tecnológicas, como está a Conitec,
de pareceres técnicos, linhas de tratamento no âmbito, né, a gente sabe, no tratamento oncológico, a gente tem linhas, fases de tratamento. Então, isso exige também de nós, da área jurídica, das instituições do Estado, das carreiras jurídicas, um olhar especial e uma necessidade de apoio técnico. E aí vem o Natjus, né, a conselheira Daiane Lira tem feito um trabalho fundamental no CNJ, né, e parabenizo aqui, deixo publicamente, já falei isso, a importância de dar não só ao magistrado, mas também ao defensor, subsídios técnicos, médicos, científicos, para que a gente possa defender, de fato, que aquele insumo, aquele medicamento é o adequado para aquela fase de tratamento. Porque, como foi muito bem dito pelo doutor Marcelo, muitas vezes chegam à Defensoria Pública pessoas em que veem a Defensoria Pública como a última porta, a última esperança ali, para que o seu caso seja resolvido. E, naquele momento, a gente tinha uma certa dificuldade, no caso da DPU, que é uma instituição nacional de Defensoria Pública, né? Então, a gente está em todo o território nacional, tanto na capital como cidades do interior. E a nossa dificuldade, a gente sabe que o Brasil é um país grande, de dimensões continentais, com uma desigualdade socio-regional também marcante, e que isso acaba também refletindo na forma como o Estado e as instituições do Estado, lá regionais, elas se estabelecem e se organizam. Então, a gente tem estados em que há poucas demandas de saúde, e nós temos estados em que há uma demanda, uma judicialização muito grande. Isso depende também de como o Estado e a capacidade econômica daquele Estado. Isso, como a DPU é uma instituição nacional, isso traz um reflexo para nós também. Então, naquele primeiro momento, a gente discutia a judicialização, iniciar a judicialização. E o Comitê Regional de Saúde, lá em Minas Gerais, nos outros estados, o FONAJUS, o que fez nesse primeiro momento foi buscar um diálogo entre as instituições, né? Avançamos também na questão da execução, do cumprimento. Então, muitas vezes, a gente demandava do judiciário que fizesse o depósito direto na conta do paciente, porque havia, de fato, uma demora para o cumprimento da decisão, que é um grande desafio que ainda permanece. Avançamos, mas permanece. E o tema 6 e o tema 1, 2, 3, 4, e aí está aí o doutor Diego e o ministro Gilmar Mendes, sempre muito visionário, muito avançou, é um avanço civilizatório. Eu entendo que o tema 6 e o tema 1, 2, 3, 4 melhorou muito. Melhorou porque organizou, deu diretrizes para as instituições de sistema de justiça para saber, olha, nós vamos judicializar tal medicamento, esse medicamento é do âmbito federal, esse medicamento tem que ser judicializado no âmbito estadual, organiza um pouco melhor a forma como nós trabalhamos a judicialização. E, para além da judicialização, o que nós estamos trabalhando aqui na Defensoria Pública da União, junto com o Ministério da Saúde, também dentro dessa temática de processo estrutural que o Supremo Tribunal Federal tem incentivado, nós temos trabalhado as conciliações extrajudiciais, porque entendemos que, ao longo do tempo, o medicamento incorporado é um medicamento que tem que ser concedido sem ação judicial. Então, é direito subjetivo do paciente. E desde 2023, isso foi reforçado agora neste acordo homologado no âmbito do tema 234, desde 2023, a Defensoria da União, ela participa com o direito 23, com direito à voz do CONITEC. E isso é importante porque nós recebemos não só as demandas individuais do Brasil inteiro, mas também nós temos demandas coletivas. Temos o Sistema Nacional de Ações Coletivas, então a gente consegue levar ao CONITEC também essa perspectiva de como que essa judicialização e como foi muito bem dito pelo doutor Tiago aqui, cada estado tem uma forma e tem um determinado medicamento. Então, o tema 1, 2, 3, 4, ele avança em quais aspectos? Ele define atribuições, as competências das instituições. Ele também dá uma pedra fundamental e tenta clarear a forma como os estados, os entes políticos, eles vão se relacionar na questão financeira, na compensação, que isso também sempre é utilizado como um grande subterfúgio, se assim pode-se dizer, para que um jogue para o outro o cumprimento. O tema 1, 2, 3, 4, ele
acometeu à Defensoria Pública da União uma tarefa importante, que era cuidar da judicialização federal. E, para isso, nós, no final do ano passado, lançamos o Núcleo Nacional de Interiorização em Saúde, ou seja, aquelas localidades onde subseções judiciárias federais, né, várias federais, onde a Defensoria da União não está, nós precisamos atender. Como nós vamos atender essas? E como vamos dar cumprimento a esta decisão do Supremo Tribunal Federal? A partir do Núcleo Nacional de Interiorização em Saúde. Então, nós criamos uma central nacional em Brasília e fizemos alguns acordos, e um dos últimos acordos, o primeiro acordo que fizemos foi com o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, ainda lá no dia, acho que 17 de dezembro, foi um dos últimos atos antes do recesso forense, que foi o acordo entre a DPU e o tribunal para facilitar a entrada, o recepcionamento dos documentos, dos pedidos. Então, as subseções estão, no âmbito da 4ª Região, estão recebendo essas demandas, né, da Defensoria Pública da União. E, além disso, eu tenho falado isso muito com a conselheira Daiane, e apoio muito o papel que o CNJ tem desempenhado, da importância da especialização das varas federais e estaduais, né, criar varas especializadas, porque é um tema que ficou muito complexo, e talvez isso é um reflexo hoje também do número de reclamações que tem chegado ao Supremo Tribunal Federal, porque é um tema, como eu disse, a saúde e a judicialização, ela passou a tomar uma proporção de complexidade técnica, e aí o Natijus tem dado esse apoio técnico para o sistema de justiça, e que é necessária essa especialização. O Núcleo de Interiorização em Saúde, ele vem exatamente atender à importância de que todas as pessoas tenham acesso à Defensoria Pública da União no âmbito federal. Então, hoje nós estamos atuando 100% no território nacional por meio do Núcleo Nacional de Interiorização em Saúde. Então, nós vamos avançar agora com os tribunais, como aqui na 3ª Região, para ampliar essa cooperação, para facilitar o acesso dessa população para a judicialização, para a pessoa necessita de uma ação judicial em saúde. Mas nós pensamos além, nós pensamos que, como eu disse no início, o medicamento que é incorporado, ele é direito subjetivo do paciente em receber. Então, nós, como instituição do Estado, temos a obrigação também de trabalhar mecanismos de solução extrajudicial, de dispensação desses medicamentos sem judicialização. Então, para isso, também avança, lá na cláusula 9ª do acordo firmado no tema 1234, entre a DPU e o Ministério da Saúde, nós vamos criar uma central de monitoramento da judicialização federal, e dentro dessa central nós vamos também criar um mecanismo de solução extrajudicial. Nós vamos trabalhar agora com evitar ações judiciais, levar em consideração os medicamentos do grupo 1A, do CESAF. Então, inicialmente, vamos trabalhar com eles, vamos avançar para os medicamentos do câncer. Então, deve sair aqui nos próximos meses, a gente deve firmar esse acordo de cooperação técnica com o Ministério da Saúde, já está em vias finais de tratativa, para que a gente possa facilitar o cumprimento, a dispensação daquele medicamento, daquele insumo. Esse é o objetivo, porque o objetivo da Defensoria Pública da União e o objetivo do Estado tem que ser entregar direito para quem tem direito, né? E a judicialização, ela deve acontecer naquelas hipóteses em que não é possível, naquelas hipóteses em que o medicamento não está incorporado, as exceções do tema 6, do 234, naquelas hipóteses em que já superou toda essa conciliação, porque o objetivo nosso é, com essa solução extrajudicial, dar rapidez para o paciente que nos procura e evitar uma demanda judicial que a gente sabe que acaba impactando não só a Defensoria, mas o Judiciário, o Ministério Público e também a Advocacia Pública. Então, o núcleo nosso de interiorização, para você ter uma noção, hoje o público-alvo das unidades atuais, postos físicos da Defensoria, atende um alvo de mais ou menos 77 milhões de pessoas, e são aí 2.586 municípios atendidos hoje pelas unidades físicas da Defensoria da União.
E com o núcleo de interiorização em saúde, nós estamos atendendo mais unidades, mais cidades, então mais municípios. Então, nós incluímos aí 2.984 municípios e estamos utilizando ferramentas de cooperação com as prefeituras e com a virtualização dos nossos procedimentos para facilitar o acesso da população. Depois nós vamos ver lá que estamos avançando, então, mais 129 subseções passaram a ser atendidas, então, esse é um número que vai crescer, se vocês forem ver, isso é os primeiros 6 meses. Então, nós estamos aumentando o número de demandas do Núcleo Nacional de Interiorização em Saúde. E, claro, há unidades em que e é importante, o interessante desse dado, é que a gente consegue verificar quais são as subseções que mais judicializam, que mais têm demandas. Então, quais são os estados, e aí isso é um dado importante lá na frente para o planejamento, porque a gente vai poder fazer uma incidência mais localizada naquele determinado estado. Então, isso é na primeira região, Mato Grosso, por exemplo, é um dos mais judicializados no núcleo de saúde. Depois, a segunda região também, nós temos o estado do Espírito Santo. Então, vai avançando. A terceira região, aqui em São Paulo, então está aumentando o número de judicialização. Quarta região, né, em razão também do acordo de cooperação, a gente tem aumentado muito a demanda da quarta região, da judicialização, pela facilitação do acesso também. E a quinta região, Rio Grande do Norte, e o Ceará, nós temos situações específicas. Então, essa sexta região, então, eram demandas, eram locais em que a Defensoria Pública não conseguia chegar, mas com o Núcleo Nacional a gente está chegando. Então, o que eu quero dizer com essa fala inicial? O nosso objetivo, enquanto Defensoria Pública, é atender a população, é atender o paciente, é atender e tentar buscar mecanismos para facilitar o cumprimento dessas decisões, né, e dessas decisões também administrativas. Então, o objetivo, e aí eu falo mais uma vez e parabenizo aqui o doutor Diego, toda a equipe, parabenizo o ministro Gilmar, já tive a oportunidade de falar isso com o ministro Gilmar, a importância que o tema 1, 2, 3, 4, com um grande divisor de águas na judicialização, e nem a judicialização, na organização do acesso à saúde, do acesso ao direito à saúde no Brasil. Então, eu tenho a certeza que vamos avançar mais com essas conciliações, vamos avançar com esse comitê de monitoramento da judicialização federal, estamos com a plataforma do CNJ também, e o objetivo é exatamente permitir com que a pessoa que chega à Defensoria Pública, ela não dependa de uma ação judicial, ela vai conseguir ter esse acesso. E, como eu disse, o Ministério da Saúde tem sido um parceiro da Defensoria ao longo desses últimos 2 anos, 2 anos e meio. Houve uma melhoria na interlocução, então o Ministério da Saúde está avançando também nessa questão de resolução extrajudicial, porque isso é muito importante para eles também, porque a demanda que a União tem, né, a demanda judicial também é muito grande em diversos temas, e a saúde, eu tenho certeza que é um tema importante, e vamos trabalhar com esses 5 medicamentos mais judicializados, vamos anunciar aí, espero, nos próximos semanas, a conciliação dos 5 maiores medicamentos judicializados no âmbito federal, para que a gente possa fazer essa dispensação, independentemente ou sem ação judicial. Muito obrigado. Doutor Leonardo, muito obrigada por trazer para a gente essa atuação da Defensoria. A gente está aguardando o nome desses medicamentos aqui ansiosamente, né? Sabemos que vocês estão fazendo uma construção muito importante na DPU, para que a gente possa ter essa interiorização. Inclusive, a gente debateu isso recentemente com o Ceará, né, com a Defensoria Pública da União do Ceará. Mas eu passo agora para o Tiago. Tiago, a gente acompanha muito de perto, né, a situação do paciente, a luta do paciente pelo acesso, né, ao direito à saúde.
A gente sempre trabalha, acho que a questão também, né, de pensar, de trazer proposições para um equilíbrio do sistema, acho que é muito importante a gente colocar isso, né, sendo propositivos, mas a gente tem uma situação muito crítica com o paciente ainda na ponta. Eu até queria trazer aqui, foi colocada uma pergunta pelo Cleano, e o Cleano é um paciente que nós acompanhamos, né, aí por meio da Abrale, e ele fala, sou um paciente oncohematológico, realizo o tratamento no Hospital Geral de Fortaleza, e tenho enfrentado uma dificuldade na liberação da medicação que foi judicializada, o ponatinib. Foi deferida, ele coloca aqui pela DPU, né, mas foi pela Justiça, a DPU, ele é um assistido da DPU, né, mas a Secretaria de Saúde do Estado fala que é dever da União e ficam me jogando de um lado para o outro. Ele já tem, na verdade, a gente conhece um pouco do caso do Cleano, mando um abraço para ele, uma necessidade muito grande, né, de prosseguir com o tratamento, e a gente ainda tem um descumprimento de uma decisão judicial. E você, Tiago, sabe muito bem o quanto é complexo todo esse sistema, mas eu queria que você trouxesse agora um pouco do seu ponto de vista, da sua atuação, como que você vê a operacionalização dessa decisão e como o paciente, de fato, se houve realmente uma mudança na ponta para esse paciente. Legal, Luana. Primeiro, obrigado pela oportunidade. Acho que para mim foi um presente você ter me convidado para essa mesa. Assim. Acho que é um assunto que eu tenho estudado, refletido, sei lá, tentado ajudar de alguma forma há muitos anos. Eu me sinto muito confortável para falar sobre isso, porque acho que talvez nem todo mundo me conheça aqui. Eu não atuo no contencioso, né? Eu sou advogado sanitarista. Eu já atuei no contencioso há 15 anos atrás. Comecei até com um processo para minha mãe. E desde que eu comecei a trabalhar com... Enfim, me incomodava muito várias pessoas terem que passar sempre pelo mesmo problema, sabe? É muito doído você ver que tem um problema sistêmico acontecendo, alguém vai lá, entra com uma ação judicial, depois uma outra pessoa vai lá, entra com outra ação judicial, e parece que a coisa não resolve, você vai ficar usando essa muleta para sempre, né? E aí, há 15 anos, mais ou menos, até quando conheci a Lu, que a gente, enfim, começou aí um trabalho no Oncoguia, eu optei, até porque não aguentava mais, assim, enxugar gelo, né, começar a pensar no sistema, como é que eu poderia, sei lá, usar o meu estudo para ajudar a melhorar as regras para que as pessoas não precisassem mais passar por isso, né? E eu acho que, para o paciente, é horrível pensar em ter que entrar com uma ação judicial. A gente estava conversando numa outra mesa agora. O paciente gostaria que o sistema fluísse para ele. A hora que ele está doente, ele não quer usar a energia dele para ficar brigando com ninguém. Ele quer usar a energia dele para poder se curar. É como se fosse um interruptor. Você aperta o interruptor, você não quer entender de elétron, de prótons, de nêutrons. Você quer que a luz acenda. O paciente quer simplesmente ter acesso àquilo que ele foi prescrito, ter a melhor assistência possível. E eu acho que o sistema tem que evoluir para buscar esta meta, de fazer o sistema de saúde fluir para o paciente. E quando saiu a decisão do Supremo, eu acho que foi um frio na barriga para muita gente, né? Acho que deu um frio na barriga, falando, meu Deus, e agora? Assim, critérios muito rígidos. E eu acho que aí valeu uma reflexão, né? Não sei se nem todo mundo vai gostar do que eu vou falar aqui, mas acho que vale uma autorreflexão. Será que a gente não ficou muito tempo se apoiando numa muleta, ao invés da gente enfrentar as causas raízes do problema? E eu acho que sim. No final, sempre tinha ali a judicialização para você poder... Só que aí isso te impedia, e eu acho que até para nós que atuamos nisso, sabe, Lu? Não era prioridade tentar resolver a causa raiz do problema, porque a gente tinha tantos problemas para resolver, que esse aí tinha uma muleta, né? E eu acho que essa decisão nos obrigou a enxergar aonde que estava o problema real, assim, onde que estava a raiz do problema. E eu acho uma decisão muito republicana, porque ela respeitou muito os poderes, né? Qual que é o papel do legislativo? Criar leis, estabelecer ali as regras do jogo. E ele criou leis. Ele criou, por exemplo, a Conitec, estabeleceu as regras para a Conitec, inclusive deu ao Executivo o poder de regulamentar a Conitec. E o Executivo fez isso. A gente pode achar que a regulamentação é boa ou ruim, mas ele fez isso. E se a gente acha que a regulamentação é ruim, é ali que a gente tem que lutar, para que mude a regulamentação. Então, a gente tem que chegar e fazer o nosso call to action para o presidente da República, para o ministro da Saúde, para, enfim, quem tem o poder da caneta, se é para aprovar uma resolução, uma portaria, um decreto, etc. Qual que é o papel do judiciário? Ver se a lei está sendo cumprida. O legislativo criou a lei, o executivo regulamentou, e ele tem que ver se a lei está sendo cumprida. E eu acho que essa decisão ela deixou isso muito claro, né? Deixou isso muito claro e direcionou a gente para a causa raiz do problema. A gente fala muito em justiça, né? Acho que a gente quer ter justiça, e a justiça ela tem que ser para todo mundo.
né? Não adianta você entrar com uma ação num lugar que, de repente, você tem um juiz que é mais para um lado, depois no outro. A pessoa, na mesma situação, vai ter decisões diferentes. A gente tem que ter um certo algoritmo para isso, o mais justo possível, né? E eu acho que o Supremo... Eu fiz um exercício outro dia, Diego, e aí eu queria, de novo, parabenizar, porque acho que você que estava à frente disso, eu acompanhei desde o início, e é um assunto tão complexo, com tantas variáveis, e eu fiz um exercício até de tentar achar falhas na decisão, assim, cara, isso aqui a decisão não alcança, sabe? Isso aqui não está claro, e está difícil, cara, eu não consegui até hoje achar pontos cegos ali, né? Eu acho que tem até alguns pontos que podem ser aprimorados, mas não tem pontos cegos. E é um processo muito complexo, tem vários tipos de judicialização, né? Não é? A gente fala de judicialização, parece que é uma coisa só. E você tem de vários tipos. Você tem, outro dia não, já faz um tempo, não sei se alguém acompanhou, aconteceu na Folha de São Paulo, se não me engano, alguém que entrou com uma ação contra a Secretaria de Estado da Saúde para ter um medicamento para cachorro, né? Isso é óbvio. Como é que você elimina isso? Um juiz falando não, e você não vai entrar mais, né? Você tem algumas que até parecem que são exageradas, mas depois, se você vai olhar com lupa, você vê que talvez não seja tão exagerado. Vi um caso, acho que no Rio de Janeiro, até tem um estudo sobre isso do CNJ, que muita gente entrava com ação para pedir uma marca específica de fralda, né? Não está certo pedir marca específica, mas por que as pessoas estavam entrando com ações se o município dava fralda? Aí perceberam que a fralda que tinha ganhado a licitação era uma porcaria de fralda. E aí obrigava as pessoas, cara, isso é um sinal, isso é um indicador, alguma coisa tem que mudar ali. Aí refizeram a licitação, e acabou essa judicialização. Você tem aquelas que também são, para mim, sagradas, mas que a gente tem que eliminar, aquelas de tratamentos ou procedimentos incorporados e que não estão chegando no paciente por falha na gestão. Acho que essa a gente tem que enfrentar muito, assim, e não pode satanizar esse tipo de judicialização. E você tem aquelas que são mais... Essas sim, eu acho que você vai ter que ter regras mais claras, eu acho que isso que o Supremo traz, aqueles que eventualmente têm registro na Anvisa, mas não foram incorporados por algum motivo. Tem que entender quais foram esses motivos, né? E se tiver uma ilegalidade nesse motivo, o Supremo traz essa possibilidade de você questionar a ilegalidade. E ali eu acho que a gente também tem que fazer um trabalho muito mais sofisticado do que a gente fazia antes, né? A DPU, o CNJ, o Ministério Público também, os conselhos, estão lá na Conitec. Se você assiste às reuniões da Conitec, você vai identificar um monte de fragilidade ali. Eu já vi casos em que tem uma regra ali que se a pessoa falta em mais de 3 reuniões, uma sequência de 6 meses, ela deveria ser ejetada ali do processo e uma outra pessoa ser indicada pelo órgão. Muitas vezes isso aconteceu e a pessoa faltou por 4, 5 reuniões e o processo terminou. Isso é uma ilegalidade, na minha opinião, né? Você começa a identificar que, a depender de quem fala primeiro, pode ter uma condução, viés cognitivo, não é que as pessoas são más, é porque existem viés cognitivos. Se você tem ali várias pessoas, 15, agora 16 membros, e só 3 estão falando, só 3 têm algo a acrescentar, cara, alguma coisa está errada, né? Por que então estão esses... Então, talvez metade desses 15, 16 aí não tem que estar lá, e outros tenham que estar, para levar a sua perspectiva. Então, a gente tem que começar a identificar agora no detalhe as fragilidades do processo. Achei muito interessante a ideia da plataforma. Acho que essa plataforma vai realmente trazer aí uma capacidade da gente enxergar o problema, da gente propor soluções, né? E aí, só voltando para a questão assim, das fragilidades, DPU, CNJ, eu acho que eles têm um papel muito importante dentro da Conitec, já que tem uma cadeira na Conitec, para ficar apontando esses erros, essas fragilidades do processo, né? Eu, até agora, assim, eu vejo pouco assim, esse engajamento do CNJ, do Conselho Superior da Defensoria Pública, do Ministério Público também, em sendo muito proativo nessa questão. Eu acho que é um ponto, talvez, de aprimoramento, né? Na melhor das intenções, pessoal, estou falando. O que eu achei também muito interessante é que ficou uma ação aberta, né? Eu estava até conversando rapidamente com o Diego um pouco antes. É uma ação que vai ter acompanhamento. Acho que o Supremo teve a humildade de reconhecer que, olha, a gente está enfrentando uma coisa muito complexa, que a gente talvez precise de alguns ajustes ali, então vamos deixar essa ação aberta até implementar a plataforma, para a gente poder identificar ali se os acordos estão sendo cumpridos. Eu até, considerando isso, né, tem um acordo que foi feito para a oncologia, que era para ter sido realizado, né, até setembro, se eu não me engano, de 2024, que o Ministério da Saúde, CONAS e CONASENS se comprometeram a definir quem é que vai arcar aí com os custos da oncologia, e passou esse prazo, ninguém fez nada, né? Aí eu até fiquei conversando com a minha, cara, o que eu poderia fazer? Assim, eu fiz uma exposição de fato nessa ação do Supremo, né, uma petição ali. Eu fiquei até na dúvida, assim, será que eu posso fazer petição? Eu não sou legítimo, não sou parte. Eu fiquei até pensando, cara, acho que o pior que pode acontecer é alguém falar assim, cara, você não sabe direito as regras, né, sei lá, da advocacia, você tinha que ter, vou tomar uma bronca, mas sei lá, vou tentar, né? E aí fiz lá uma exposição, de fato, assim, expondo que aquilo não tinha sido
cumprido, e fiquei muito feliz assim, de ver que assim, tem espaço para diálogo, sabe? Porque isso é um diálogo da sociedade com o Supremo Tribunal Federal, e aí fixaram mais 60 dias, que vai terminar dia 24 de outubro. É bom a gente ficar atento também. 24 de outubro tem que ter uma regulamentação sobre essa questão dos medicamentos que foram incorporados. E, para terminar, eu acho que a gente também tem que ficar muito atento no pós-incorporação. O que a gente tem muitos casos de medicamentos incorporados que não chegam ao paciente, porque você tem uma fragilidade. Existe uma regra que 180 dias após a decisão de incorporação, o tratamento, o exame, o procedimento tem que estar no organismo do paciente. E como é que isso deve fluir, esses 180 dias? Não são 180 dias para você descansar, são 180 dias para as coisas serem feitas. E, para mim, tem que ter um gatilho na ordem do direito administrativo, assim. Saiu a decisão de incorporação, imediatamente é um gatilho para você abrir um processo administrativo para efetiva oferta. E aí, você tem que ter um fluxo para isso. E talvez essa portaria traga esse fluxo. E a gente precisa acompanhar se esse fluxo está seguindo. Não adianta esperar chegar no final de 180 dias e ver, como é que está o status. Não, a gente já tem que acompanhar no dia seguinte. Né? E uma coisa que eu tenho sentido muito falta, e não sei, de repente, até, se vocês tiverem ideias de como que a gente poderia resolver isso, está tendo muita dificuldade de ter acesso aos processos administrativos. Assim, tudo virou documento preparatório para tomada de decisão. Eu peço via LAI acesso a processos cujo prazo de 180 dias já terminou, e não tenho acesso aos processos administrativos. Não sei com quem está, não sei para quem que eu tenho que reclamar. Né? O Fernando está aqui, o Fernando foi do Ministério, e eu acho que ele é o exemplo real de que é possível. Sempre que eu pedia lá e ele era do Ministério, eu tinha acesso a tudo. De repente, eu não tenho acesso a mais nada. Eu acho que, para a gente poder fazer controle social, transparência é uma premissa fundamental. Né? Então, enfim, acho que essas condições que eu acho que a decisão ela é boa, muito boa, a gente tem que reconhecer, mas a gente tem que agora enfrentar, usar todos os nossos esforços para corrigir as causas raízes do problema, que ainda estão aí. Né? Tiago, muito obrigada pela sua fala. Como você disse, o paciente ele não quer saber de como está se dando o procedimento administrativo, né, como que está ali na Conitec. Não, ele quer o acesso ao tratamento. Né? E, como eu já falei aqui, a gente faz uma discussão muito grande, acho que propositiva, né, com as organizações que fazem parte do movimento, enfim, mas para que a gente possa ter a efetividade. Uma das questões aqui que estão sendo colocadas muito nas perguntas é quando a gente vai ter essa plataforma, de fato, já efetiva. A gente tem acompanhado, né, a plataforma já está em um módulo de fase de testes, né, no Tribunal Regional de Goiás, né, doutor Diego aqui me corrija. Então, eu queria agora, já colocaram aqui pedindo para finalizar o painel, mas eu queria entender agora, na prática, sobre essa questão da operacionalização e o monitoramento também. Né, o doutor Leonardo colocou aqui a questão do acompanhamento, desse monitoramento, mas eu queria também entender isso por parte do STF e ainda essa abertura para que a gente possa, de uma forma dialógica aqui, trazer para o STF os pontos que a gente tem entendido ainda como difíceis, complexos, né, com relação ao cumprimento da decisão. E também, acho que o papel muito importante que a gente tem aqui enquanto movimento da sociedade civil é o monitoramento, é fazer esse controle social. Né? Então, nós enxergamos e vemos as dificuldades, né, dentro do sistema e para o paciente, mas a gente precisa ter um canal aberto também com as instituições, né, e continuar com essa construção e com esse diálogo para que vocês possam trazer o aperfeiçoamento e, sobretudo, a transparência dentro desse processo. E aí incluo também o Ministério da Saúde, foi citado aqui, né, a gente falou aqui sobre, o Fernando está aqui presente, foi coordenador da Política Nacional de Prevenção e Controle do Câncer, o quanto a gente precisa ter esse diálogo também com o Ministério da Saúde. Eu me lembro, doutor Diego, numa das suas falas, né, que eu acompanhei há mais tempo, você nos deu a informação de que, dentro desse acordo, dessa construção, né, com esses diversos atores para a decisão, o Ministério da Saúde colocou que ele não faria, né, um diálogo ali já a respeito da questão dos recursos, da questão
dos valores ali, e a gente até hoje não teve realmente a regulamentação da assistência farmacêutica. Então, isso é um ponto muito delicado, porque é uma das questões fundamentais quando a gente está falando do cumprimento da decisão. Então, o tempo já acabou, eu vou pedir que cada um faça uma breve fala para encerramento, mas considerando esses últimos pontos que eu coloquei aqui. Por favor, doutor Diego. Bom, então vou tentar ser breve, até para cumprir o aviso que a gente está recebendo aqui. A plataforma, a ideia do ministro Gilmar é que até o final do ano ela seja entregue pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, a versão 1.0, e aí se começará, então, os testes práticos efetivamente. Por enquanto, estamos testando apenas no estado de Goiás, portanto, ela é muito limitada nesse aspecto, para que seja feito realmente testes, tanto de preenchimento quanto de processamento. Então, a ideia é que a versão 1.0 seja disponível a partir de janeiro de 2026. Então, acho que essa informação é a mais importante. Claro, submetida ainda a algum tipo de prorrogação, se nós não conseguimos entregar a versão 1.0. E por quê? Porque a gente está tendo dificuldade muito grande, são sistemas que não se conversam no ambiente do Sistema Único de Saúde, seja via também Ministério da Saúde, ou seja, estados. Então, como isso está sendo feito, então nós temos a RNDS, que é um lago de dados, e para extrair o dado que a gente precisa para cumprir o tema 234, precisamos de Conitec, Anvisa, que envolve a CEMED, o próprio Ministério da Saúde e os estados também. Então, é uma construção que está sendo bastante complexa, mas creio que vamos tentar entregar isso a tempo, doutora. Obrigada, muito obrigada. Obrigada, doutor Diego. Doutor Marcelo, por favor. De parte do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, o provimento do serviço de tecnologia da informação e de desenvolvimento dessa plataforma, o que eu tenho para observar é que, entre as questões pessoais, o doutor Diego participou ativamente do desenvolvimento do acordo, mas o fato do Tribunal Regional Federal da 4ª Região de ter a capacidade de produzir serviços de tecnologia da informação, independentemente de serviços externos, ou seja, ainda que alguns pontos desses serviços sejam contratados externamente, a centralização e o controle do desenvolvimento do sistema é interno do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, sem dependência de provedores externos. E essa talvez tenha sido uma das decisões estratégicas que por isso está sendo cometido. É uma equipe muito qualificada, mas com recursos limitados e tem uma série de outras responsabilidades também. Obrigado. Obrigada. Deixa eu quebrar o protocolo Sim. para falar uma última coisa, e isso é importante que o desembargador falou. Gente, está sendo gratuito. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região não está cobrando absolutamente nada para criar essa plataforma. Os servidores estão disponíveis para essa finalidade, vai ser, como o desembargador falou, um software livre, não vai ficar dependente de nenhum serviço externo. Então, isso é algo de registro, desembargador, e o ministro fez isso para o presidente anterior e também o fará quando a gente entregar a plataforma em relação a isso. O nosso agradecimento por todo o desprendimento, porque custa, são funcionários que estão deixando de fazer outro serviço para isto, lá no tribunal, então também queria fazer esse registro, não poderia deixar de passar essa observação, desembargador. Nosso muito obrigado em relação a isso. Sim, muito importante. Doutor Leonardo. Bom, em relação à plataforma, nós estamos aí aderimos à plataforma, então a DPU está nesta plataforma. A central de monitoramento da Justiça Federal entre a DPU e o Ministério da Saúde deve sair agora, então até o final do mês acredito que a gente deva lançar isso, nós já está na fase final. Em relação ao Conitec, nós estamos lá no Conitec desde 2023 como instituição para dar essa participação, visibilizar algumas situações sociais que a gente recebe, não só individual, mas também recebemos muitas associações. Então, e aí fica, não só os pacientes, mas também as associações, eles podem procurar a Defensoria Pública da União nos estados, que a gente leva isso, hoje a gente tem uma assessoria de federalização de saúde, que fica responsável por fazer a representação institucional da DPU no Conitec, e no Conitec a gente tem feito essa cobrança diária de facilitação desses fluxos de trabalho, porque nós trabalhamos também, a demanda que recebemos, a gente está no dia a dia do paciente, com o paciente e do lado do paciente. Então, a gente sabe a importância, e muitas vezes
a rapidez com que se dispensa o medicamento ou que tem acesso a um tratamento, ela é decisiva para o prognóstico, até mesmo para a cura do paciente, ou para a melhoria da saúde do paciente. Então, nós temos feito um trabalho ali, acompanhando e cobramos muito o cumprimento desses prazos. Então, tenho certeza que procurem a Defensoria da União, então nós vamos estar ali abertos, a nossa assessoria de federalização também, que faz esse atendimento com o Conitec, algumas associações têm nos procurado também para essa atuação, e tem uma lei nova, que é a Lei 1520, de 2025, que também permitiu aí mais um integrante no Conitec, que é uma associação, uma organização de nível nacional de movimento social, para participar também do Conitec com direito à voz. Então, acho que isso avança também, mais um ator ali para, do lado da Defensoria, solicitar, acompanhar e exigir o rápido cumprimento, a rápida incorporação. E, uma vez incorporado, é o que eu falei, nós entendemos que, uma vez o medicamento incorporado, há direito subjetivo do paciente em receber esse medicamento e da via administrativa. Não precisa de judicialização para isso. É isso que a gente tem trabalhado e vamos trabalhar e vamos avançar mais ainda, para que essas pessoas que necessitam desses medicamentos, elas tenham acesso efetivo e rápido. Sim. A gente consiga, né, ter que esse é o grande desafio nosso, é como dar rapidez para que o paciente chegue e receba. Então, fica aqui à disposição, a Defensoria Pública da União está à disposição de cada um de vocês, das associações, não só, e também dos pacientes, e o nosso núcleo, também o Núcleo Nacional de Interiorização em Saúde, também está à disposição para receber essas demandas aí. Obrigada, doutor Leonardo. É exatamente isso. A gente espera que o paciente não necessite, né, por meio judicial, de ter acesso a um medicamento que é direito dele. Doutor Tiago, por favor. Fechando aqui bem rapidamente. Primeiro, de novo, uma honra participar dessa mesa. Eu acho que, Luana, você podia depois liderar, né, manter aberto um canal de diálogo, porque eu acho que tem algumas coisas que ainda estão em construção. A questão, por exemplo, da submissão facilitada, que os órgãos, né, de técnicos de caráter nacional vão poder. Eu tenho dúvidas ainda se isso já está regulamentado, se isso precisa ser regulamentado, quem é que vai regulamentar, né? Porque acho que muitas vezes não tem uma submissão, sei lá, porque às vezes o detentor do registro não tem interesse em submeter, alguma coisa assim. Talvez esse canal de diálogo entre a Abrale, entre ONGs e Defensoria Pública, quem tem o poder de fazer submissões facilitadas, vai ajudar muito. A própria questão do uso da plataforma, quem é que vai dar entrada? Se eu não me engano, na resolução diz que a receita do médico é a porta de entrada. Eu também tenho algumas dúvidas, assim, é o médico que vai ter que entrar com o pedido administrativo direto ali? Eu acho que, de repente, essa parte mais operacional, para a gente também poder compartilhar as informações com todo mundo que segue, né, as redes aí do movimento TJCC, pode ser muito interessante. Então, parabéns novamente, obrigado, uma honra estar nessa mesa. Você sabe, Tiago, até pediram para a gente tem que fazer um documento explicativo, de orientação, e a gente vai trabalhar, acho que, nesse sentido. Não poderia deixar de mencionar, a gente tem alguns participantes do GT de Políticas Públicas, a gente tem feito essa discussão, a Helena está aqui, que o doutor Pedro também Toledo, que é especialista da área da saúde, agradeço também pela presença, acho que deve ter outros membros aqui, também do nosso GT. Esse é um tema muito importante, muito caro para a gente. E a gente vai continuar fazendo esse papel de diálogo com as instituições, do monitoramento e do controle social também. Agradeço muito a todos por terem vindo, por trazer essas explicações, orientações, mas que a gente prossegue aqui num caminho para que a gente possa realmente trazer ainda mais transparência, mais diálogo junto com as instituições. Muito obrigada a todos. Peço que vocês continuem acompanhando o 12º Congresso TJCC. Hoje é o último dia, a gente segue com os painéis da parte da tarde. Continuem conosco. Um abraço.